Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ed Manfeu, esse é o nosso Vivendo e Escrevendo. Hoje eu vou falar de uma série. Eu tenho alguns livros que eu já li, eu queria comentar aqui, mas essa série ela tá na minha lista de coisas a contar, até porque existe um teor de sobrenatural nela, ela tem também uma certa polêmica, e acabou que eu nunca conseguia falar, nunca conseguia, e hoje eu falei, quer saber? Vou falar dessa série, ninguém me segura agora. E o nome da série é Them, que em tradução literal seria Eles. Essa série saiu com um certo burburinho pela Amazon e quando ela foi produzida, ela já tinha 2 temporadas confirmadas. Porém, outras séries vieram antes dela, porque ela acabou não conseguindo ser lançada a tempo. E quando ela foi lançada, ela gerou uma certa aversão de parte do público. Eu vou contar por quê e vou contar um pouquinho sobre ela também. Não tem spoiler, se você não viu, não se preocupe. Mas talvez o que eu estou falando aqui pode ajudar você a decidir se assiste ou não, porque existe também o movimento de não assista Them. Muita gente interrompeu, parou de assistir porque não aguentou, outros falaram contra por determinados motivos que eu também vou citar. Você vai ficar a seu critério, se você vai assistir ou não, claro. Então espero que o que eu falar aqui te ajude. Mas eu também vou falar um pouquinho sobre o teor espiritual, né, místico, que é o que eu gosto, o que eu entendo mais e o que eu gosto de analisar nas séries e filmes que eu vejo. Então vamos lá. Essa série, ela conta a história de uma família de negros que sai da Carolina do Norte e vai para Compton, na Califórnia, que é um bairro predominantemente branco nos anos 50. Os anos 50, vocês sabem que tinha muito preconceito. Eu lembro de ficar horrorizada quando criança, quando eu via filmes, né, retratando como os negros eram tratados, e sempre me deixou muito revoltada e muito sensibilizada, e ao mesmo tempo, quando eu via negros conseguindo superar e conseguir conquistar coisas, eu comemorava, eu celebrava, como se aquilo fosse, deixa eu só tirar o som daqui que eu esqueci, como se aquilo fosse a minha própria vitória, né? Eu sempre torci muito, é alguma coisa que talvez venha de vida passada e tudo mais, mas há muito tempo que eu não via algo tão perturbador. Eu vou considerar que Them é a série mais perturbadora que eu já vi. Olha, gente, que eu já vi muita série, mas ela me deixou um pouquinho sem chão. E não fui a única, ela realmente é perturbadora. Basicamente, essa família sai da Carolina do Norte, movida por um drama pessoal, por um trauma, por alguma coisa terrível que aconteceu e que a gente não sabe o que é. A gente tem umas pinceladas, a gente tem a menor ideia do que é, mas a gente sabe que algo grave aconteceu e eles vão para a Califórnia, que parece ser um lugar maravilhoso. Quando chegam na Califórnia, eles encontram esse bairro de gente branca, super branca, mega branca, meu Deus, como eles são brancos, onde eles não são bem recebidos. É um lugar onde existe muito preconceito e não é bem um preconceito, só racismo, é uma aversão mesmo. Eles não querem pessoas negras ali. E existia acho que era Red Line, existe um termo que eu esqueci agora, que os Estados Unidos fazem até hoje, faziam naquela época, que é um processo de venda de casas em determinados bairros para populações que são mais vulneráveis, como negros, latinos, pessoas de mais baixa renda, e endivida essas pessoas. É um processo de endividamento. E quando essas pessoas não conseguem pagar, elas são obrigadas a sair, ou a casa volta para o banco, e a imobiliária ganha, o banco ganha, todos ganham, menos a pessoa que se esforçou tanto para comprar. É uma espécie de matemática do mal. E isso acontece até hoje nos Estados Unidos, porque não é surpresa que quando tem uma grande crise, muita gente acaba morando no carro, acaba perdendo suas casas, daí é fácil você perceber. Mas enfim, estava acontecendo, essa família se muda, e nesse local eles encontram essa animosidade, hostilidade dos outros moradores, que fazem todo um processo de bullying mas não é um bullying bobo, é um bullying cruel, é um bullying terrível. E uma coisa que estava me incomodando muito, né, nesse filme é que não havia ninguém que pensasse diferente. O máximo que havia seria uma pessoa que era um rapaz que também tinha os seus próprios, digamos assim, seus próprios motivos para compreender como uma minoria é tratada, mas ele também ele ia junto, ele ia com a onda, ele não
não instigava, ele tentava não participar, mas ele era facilmente induzido a fazer coisas terríveis com aquela família. E essa família, cada uma delas começa a se deparar com certas assombrações. Não bastasse a vida real, que já é um assombro, já é um terror, eles também são assombrados. E eu comecei a tentar entender, assim, gente, o que está acontecendo? Não tem ninguém nesse bairro, não tem uma alma viva nessa rua, nesse lugar que eles estão vivendo, que seja um ser humano, que consiga ficar um pouco acima dessa situação terrível quer dizer, nesse momento terrível que o americano estava vivendo. Eu sempre imagino que há alguém que vai estender a mão, alguém que vai pensar diferente. Nesse filme não estava acontecendo, isso estava me incomodando, porque entra meio que num processo de hegemonização, assim, todo mundo é igual, né? Então todos os brancos são horríveis, né? E todos os negros são vítimas. E eu acho que são duas alcunhas erradas para qualquer raça que seja. Eu acho que não deveria haver uma generalização, porque senão você acaba se encaixando tentando se encaixar naquele padrão horrível, né? Seja vítima, seja do agressor. Então, essa minha dúvida, ela permaneceu até os episódios começarem a andar. Aí você começa a perceber que tem algo errado naquele bairro, não na casa, no bairro. E aí você começa a entender, e lá pro final da série você realmente entende e faz todo o sentido do mundo. E tudo começa com um fanatismo religioso, tudo começa com uma pessoa bem intencionada, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Uma pessoa bem intencionada, mas que é corrompida e basicamente toda a sua congregação é corrompida e é muito sinistro. A parte de terror é sinistra, a parte de terror é para assustar, mas eu acho que o que mais me deixou bem mexida foram as violências contra aquela família. E a gente sabe que coisas horríveis aconteceram. Não adianta a gente pensar que não. Não aconteceu, não houve escravidão. Na escravidão os senhores de escravos eram bem legais até, sabe? Eles eram muito bacanas com os seus escravos. Gente, não era assim. Era horrível. E eu tô falando, assim, eu dei um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, a gente sabe que eram coisas horríveis. Assim como a gente sabe que na Idade Média na Europa também coisas horríveis aconteceram e as pessoas iam para a praça ver gente sendo esquartejada, chicoteada, decapitada, enforcada, queimada, comendo pipoca, assim, achando aquilo a matinê, entendeu? Então, a gente sabe que isso aconteceu. Eu acho que isso é importante que a gente tenha consciência de que a humanidade teve os seus momentos muito terríveis, muito horríveis, muito vergonhosos. Agora, quando isso é jogado na nossa cara, numa série com coisas muito gráficas, isso pode levar a um choque maior. Eu fiquei bem mexida, mas eu jamais falaria, não veja, porque ele é muito chocante, porque está utilizando os negros como vítimas, porque eu não encarei aqueles negros, aquela família como vítimas, pelo contrário, eu os encarei como guerreiros, porque eles o tempo inteiro falaram, nós não vamos mais retroceder, nós não vamos mais voltar, nós não vamos mais aceitar que nos empurrem, a gente vai continuar indo para frente. Então eu achei aquilo uma mensagem muito legal, a mensagem do casal principal, de autoapoio, de dizer juntos, nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa, nós estamos juntos. Isso foi muito bonito. Então, tinha coisas muito bonitas e tinha coisas muito feias, né, muito terríveis. E algumas pessoas, eu percebi, né, que muitas pessoas ficaram bem chocadas com o lado terrível dessa série. Ainda assim, eu a indico, se você está na dúvida se eu vou indicar ou não, eu a indicaria. Mas eu te indicaria no momento em que você esteja bem. Porque às vezes a gente vê uma coisa já vulnerável, a gente já está no estado vulnerável, já está no estado sensível, já está machucado. Aí a gente vai ver um negócio, gente, eu ando chorando com propaganda de banco. Eu vi a propaganda do New Bank, eu morri de chorar, porque o texto é lindo e as imagens falaram muito para mim. Se você quiser, eu boto o link dele aqui no meu vídeo, você vai ver e se você acompanhar a minha história, você vai entender por que eu me emocionei com a propaganda do New Bank. Então, eu tô chorando com propaganda de banco. É claro que eu tô sensível, é claro que eu tô mais vulnerável nesse momento, emocionalmente falando. E eu ousei ver essa série num momento indevido. Eu não sei por que eu cismei de ver, até porque nesse momento eu não estava vendo tanta coisa de terror. Eu gosto muito de terror, mas eu não estava vendo muito. Eu estava vendo coisas mais leves, comédias adolescentes que eu gosto muito. Eu estava vendo filme de ação, filme policial. Eu estava vendo umas coisas que eu gosto. Esse, de repente, entrou na minha lista, já estava lá. Eu falei,
vou ver esse filme, vou ver essa série aqui, são poucos episódios, vou ver pelo menos o começo. E aí eu realmente não consegui parar, porque eu queria ver o que acontecia, e ao mesmo tempo você quer parar, porque é horrível, mas a trama é muito boa, a história é muito boa, os personagens são excelentes, as cenas Não existe um momento muito catártico, não. Que é uma coisa que a gente sempre espera nesse tipo de série, onde um lado é espezinhado, apanha, sofre. A gente espera um momento de reviravolta. Existe, claro, o clímax, mas eu não senti a catarse. Eu não senti aquela catarse de yes! Não senti, não. Eu queria ter sentido, mas eu não senti, não. Mas, pra mim, isso não compromete o filme, não compromete a história. O elenco é de uma qualidade inacreditável. Eles são excepcionais, incluindo a criança. Tem uma menininha que é muito boa, que na hora que ela quer ela é assustadora, e na hora que ela quer ela é um amorzinho. Então, é fantástico. E o mais legal que eu achei é que cada membro da família lida com um tipo de assombração. Né? E cada um tem que lidar com a sua assombração, porque aquela assombração está ligada ao seu trauma pessoal, ao seu medo, algo que está muito escondido dentro de você e que às vezes você nem percebe. E aquilo, gente, é muito interessante porque é uma alegoria do trauma. Quando a gente tem um trauma, quando a gente tem uma cicatriz, a gente tem uma dor, uma ferida aberta, aquilo ali se volta contra a gente muito fácil, através do mundo espiritual ou do mundo psicológico. Ali era espiritual, mas a gente tem que tomar muita conta da nossa energia. Quando eu falo assim, vamos tomar conta da nossa energia, gente, vamos cuidar da nossa energia. É muito por isso. Quando você começa a dizer, não, eu tô bem, eu não tô sentindo nada não, tô bem. Poxa, mas você acabou de tomar uma sua... Não, tô bem, tô ótima, vambora. Quando você entra nessa, você fica empurrando as suas feridas para debaixo do tapete. Uma hora o tapete não aguenta, aquelas feridas ali, elas criam pus, elas criam bicho, elas ficam horríveis. Então você tem que olhar para aquela ferida, você tem que abrir, você tem que mexer, dói e é desagradável. E é exatamente isso, é uma ferida aberta e desagradável e feia e que a gente tem que mexer. Agora, é o momento de você ver? Não sei, só você vai saber. Não era bem o meu momento de ver, não era. Mas eu não morri. Por outro lado, eu fui uma pessoa que cresceu vendo Escrava Isaura, que foi uma das poucas novelas que eu vi na vida inteira. 2 vezes, inclusive, 2 ou 3. Então, eu via os horrores, era uma época sem corte. Eu via os horrores que se fazia com os escravos. Eu fui uma pessoa que via filmes, eu esqueci até o nome de um filme que é lindo esse filme, mas eu esqueci agora que... Ai, gente, eu vou perguntar pro Renato, mas eu já volto com esse filme, peraí. Renato me salvou, o nome do filme é Imitação da Vida. Gente, eu era criança, eu vi aquele filme, você não sabe como eu chorei com aquele filme me traumatizou. Então, assim, eu já tenho uma casca meio grossa para esse tipo de trauma. O filme mexeu comigo, a série mexeu comigo, mas realmente... Dizer que aquelas coisas não aconteceram, ou dizer que isso é um exagero, é meio ingênuo também, né? O que eu vi algumas pessoas reclamando, que eu cheguei a ler umas 2 ou 3 críticas, é que havia coisa muito gráfica e havia muita crueldade contra aquela família. Tudo é explicado. Pra mim, assim, se é explicado, se tem um ponto, tudo bem, né? Agora, se isso incomodou tanto, eu vi que isso incomodou muitos negros, eu até entendo, tá? Por quê? Porque é muito cruel você saber que na sua vida, no mundo que você vive, né, digamos assim, o mundo físico, porque eu não considero o mundo real, porque o mundo real é onde você está e a gente vive em vários mundos, né? Então, o mundo físico aqui, material que a gente está vivendo, a gente já vê coisas horríveis com os negros e você já sente medo de sair. E você vai e vê um filme onde a violência contra os negros é constante, é o tempo inteiro, é realmente cruel, é realmente difícil de ver. É uma coisa que é dura para os brancos e dura para os negros. Será que a gente precisa ver isso agora? Será que algumas pessoas acham que não, que tem uma forma mais suave de fazer?
Eu, sinceramente, acho que às vezes a gente precisa de umas coisas que saculejam, umas coisas que balancem, umas coisas que dão uns tapas na cara, sabe? E eu acho que Dem dá uns tapas na cara. É uma coisa que aconteceu nos anos 50. Lembrando que a Branca, que é a mulher muito branca, que tem um sorriso assim bem assustador, que implica com eles desde o começo e que é a pessoa ali mais obsediada ali para ser contra os negros, é uma pessoa que também tem problemas muito sérios, muito feios, muito graves. É uma pessoa ferida, né? Então, assim, é tanta coisa estranha por baixo daquelas pessoas brancas e bonitinhas e que parecem levar a vida perfeita que a gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe que às vezes aquela pessoa que parece tão legal, tão perfeitinha, ela não é bem aquilo, né? Há coisas por baixo daquela camada de pó de arroz. E é isso, eu sinceramente eu achei o filme interessante. As imagens que a gente vê dos fantasmas, elas são bem assustadoras. A conversa que o demônio tem com um fantasma mor, que eu não vou dizer quem é para não estragar a surpresa, é de uma fotografia absurda de fantástica, é linda demais. O obsessor, né, o fantasma que assombra o pai da família, que faz o blackface, é impressionantemente assustador, né? É bem assustador. E eu saquei logo de que lado ele estava. Depois eu fiquei um pouco confusa, porque não parecia ir para esse lado, mas no final eu estava certa. E é incrível, gente. Eu sinceramente eu achei essa série muito boa. A fotografia é bonita, a forma de contar a história é bonita, mas ela é um terror. Então, se você não gosta de terror, fica longe dela. E ela também fala de um terror social. Então, se você está num momento muito vulnerável, se você está num momento muito sensível, fica longe dela. Agora, se você tá bem, tá no momento que você tá normal, se você gosta de terror, se você tem coragem, se você gosta de uma coisa de qualidade, tem isso também. Se você não quer um troço assim, eu quero aqueles seriados formatadinho, de início, meio e fim, com mocinho ganha mocinha, mocinho perde mocinha, mocinho ganha mocinha, eu quero aquela coisa bem clichê, aí, né, talvez essa série não seja pra você. Mas, se você quer uma coisa realmente diferente, eu super aconselho. Essa série, ela me lembrou um pouco o desgosto, né, que me deu, não desgosto, angústia, né, a sensação, né, de terror que me deu num filme super desconhecido, porque ele nem chegou no Brasil, então eu não sei como é que se vê esse filme. Eu sei que eu baixei na época de um site assim super difícil de achar, porque ele era com um ator que eu gosto, que eu esqueci o nome agora. Gente, a minha cabeça não tá muito boa. Tá, mas era com um ator que eu gosto, então eu falei, era com o ator que fez Roswell, tá? Que é uma gracinha e tal, e era um filme com ele, eu resolvi baixar e assistir. Gente, eu não consegui assistir de primeira, eu tive que parar. Parei o filme, eu parei, não, para, porque tava me dando um desespero aquele filme. E aí eu tinha que sair, eu tinha que respirar, eu tinha que beber um copo d'água, eu tinha que parar para poder voltar àquele filme. Eu parei 3 vezes o filme para poder voltar. Ele seria o que se chama gore, mas ele não é gore, assim. Por que ele não é gore? Porque ele tem praticamente 1 ou 2 cenas que eu consideraria bem gore mesmo. As outras são violência gráfica meio que normal. Mas ele é muito perturbador. Ele é muito perturbador, muito perturbador. E ao mesmo tempo ele é um filme muito interessante. Ele não é só violência pela violência, não. Ele vem falando de um ponto, é um filme bem sobre terrorismo, falando também sobre como a gente lida com a dor do outro exposta em redes sociais. É bem interessante. Ele fala de umas coisas interessantes, então é um filme que, se ele estivesse disponível, eu recomendaria. O nome dele é Senseless, seria sem sentidos, ou sem sentido, o que é um duplo sentido para o tema do filme. Ele vale das 2 formas que a gente entende. Então, o Senseless, ele me deu muito... ele me deu uma sensação muito ruim ao ver. Eu demorei para conseguir ver ele inteiro. Eu acredito que o Dem tenha essa mesma pegada, assim, dá assim, uma ânsia, dá vontade de dar um soco na televisão, dá vontade de sair correndo, gritando, dá vontade de fazer tanta coisa ali, dá vontade de entrar na televisão e tentar ajudar aquela família. Mas a gente não pode, então eu fui até o fim,
Eu gostei do final, né? Que tem horas que você fala, cara, desiste, nada mais vai dar certo nesse filme. E as coisas vão achando o seu caminho, mas ela realmente não tem aquele final inspirador, não. Ela tem um final que, na verdade, que remete mais ao cansaço de uma luta eterna do que exatamente a uma vitória, que eu acho que não sei se era a intenção do diretor. Mas, enfim, eu acho que vale a pena, né? Se você tiver condições, veja. E se você não ver também, tudo bem. Mas se você viu, eu gostaria de saber o que você achou. Né? Então pode colocar aqui nos comentários. Essa série está na Amazon, não é da Netflix, é da Amazon. E você deve encontrar ela fácil no seu streaming. São 10 episódios, então ela é razoavelmente rápida de ver e os episódios não têm a mesma duração. Então você tem episódios com 1 hora, você tem episódios com meia, então dá pra você fazer um jogo ali, né? Mas se prepara. Tem cenas muito perturbadoras. Tem algumas das cenas mais perturbadoras que eu já vi em séries e em filmes estão nessa série. E a série em si, eu posso dizer que ela foi a mais perturbadora que eu já vi. Ok? Então é isso, me diz aí o que você achou, se você gostou, se você quer saber mais sobre outras séries, eu tenho assistido algumas, eu gostaria de comentar, além dos livros, é claro, aqui no Vivendo e Escrevendo. Então qualquer coisa, assim, e só para falar mais uma coisinha, na parte de vista espiritual mística, o filme faz todo sentido do mundo, tá? Então, assim, isso geralmente me compra muito. Me compra quando eu vejo que a pessoa que escreveu consultou alguém que sabe do que está falando. Porque é muito triste quando você vê um troço que o troço não tem o menor sentido, é só visualmente legal e tudo mais. Foi o caso do Infinito, que é da Paramount, e é um filme tenebroso. Ele é ruim demais. Gente, meu Deus, o trailer pareceu tão interessante, mas ele é muito ruim. E ele é muito ruim justamente porque ele pegou, foi na Wikipédia, pegou a definição de reencarnação em 3 linhas e resolveu fazer o filme inteiro em cima disso. Então ele é excepcionalmente ruim por falta de informação relevante, informação coerente para justificar o filme todo. Então o filme todo ele é maluco. O demo, os fantasmas, as assombrações, o que acontece ali e a forma como aquilo se constrói, aquilo tudo acontece, pode acontecer e acontece até mais do que a gente pensa, tá? É bem assustador saber que isso é verdade, que isso acontece, tá? Então, só para lembrar, hoje Compton é Compton na Califórnia, que é o lugar para onde eles se mudam, é um dos lugares que fervilham de cultura negra, né? Que hoje é um bairro negro, mas não foi sempre assim. Então, foi interessante ver eles escolherem esse bairro para poder falar. Mas, magicamente falando, misticamente falando, tem muito sentido ali, muito. Então é bem interessante a gente observar, especialmente como espíritos malignos se comportam e procuram se associar a gente através das nossas dores, traumas e medos. E como eles, às vezes, também, fazendo isso, tentam se fazer passar por amigos. Muitos desses obsessores que andam por aí tentam se fazer passar por seus melhores amigos e conselheiros, e não são. Então, abre o olho, né? Porque nem tudo que parece é. É isso, então. Um super beijo, fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!